soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. É o texto bíblico de João 10 verso 6. Introdução. João 10 é uma rica alegoria onde Jesus se apresenta como o bom pastor, contrastando-se com falsos líderes e ladrões de ovelhas. Ele busca ilustrar sua relação única e protetora com seus seguidores. O versículo 6, Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Destaca a dificuldade inicial dos ouvintes em compreender a profundidade da mensagem de Jesus, preparando o leitor para a explicação que ele oferece a seguir. Contexto histórico. No tempo de Jesus, a vida pastoril era comum e as pessoas entendiam a relação entre o pastor e suas ovelhas. O curral era um lugar seguro onde as ovelhas eram protegidas de predadores e ladrões. A imagem do pastor que entra pela porta, conhece suas ovelhas pelo nome e as guia era familiar. O problema, como o versículo 6 indica, não era a imagem em si, mas o seu significado espiritual. Os líderes religiosos da época, muitas vezes representados como ladrões e bandidos, verso 1 e 8, buscavam o poder e a glória para si, explorando o povo em vez de servi-lo. A festa da dedicação, verso 22, também chamada Hanukkah, celebrava a rededicação do templo após a opressão dos gregos, um tempo em que o povo judeu buscava a liderança messiânica que Jesus estava afirmando ser. Interpretação. João 10:6 sublinha a cegueira espiritual daqueles que ouviam Jesus. Eles viam a parábola do pastor e das ovelhas, mas não conseguiam discernir a verdade mais profunda sobre a identidade de Jesus e sua missão. Teologicamente, este versículo revela a necessidade da iluminação divina para compreender as verdades espirituais. A fé cristã trinitariana sustenta que a compreensão da revelação divina, como a expressa por Jesus, depende da obra do Espírito Santo para abrir nossos olhos espirituais. 1 Coríntios 2:14. A aplicação para os crentes contemporâneos é clara. Não basta ouvir as palavras de Jesus. Devemos buscar a iluminação do Espírito Santo para compreendê-las e aplicá-las em nossas vidas. A parábola do bom pastor oferece consolo e segurança para aqueles que o seguem, mas requer um coração receptivo e uma busca sincera pela verdade para discernir a voz do verdadeiro pastor em meio às muitas vozes do mundo. A incredulidade dos ouvintes de Jesus, descrita em João 10:6, contrasta fortemente com a fé das ovelhas que reconhecem e seguem o bom pastor, verso 27. Veja as referências em 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Este versículo explica a razão pela qual as pessoas não conseguiam entender a comparação de Jesus. A mente humana natural, sem a ajuda do Espírito Santo, não consegue discernir as verdades espirituais. Assim como os ouvintes de Jesus em João 10:6 não conseguiam entender sua mensagem, as pessoas em geral não conseguem entender a verdade sobre Deus sem a iluminação divina. Mateus 13 versos 13 ao 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem nem compreendem, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Este trecho mostra que a incompreensão das palavras de Jesus não era acidental, mas uma consequência da dureza de coração e da rejeição da verdade. Isso reforça a ideia de que a compreensão espiritual requer um coração aberto e receptivo, e que a falta de entendimento pode ser um sinal de afastamento de Deus. A comparação com João 10:6 revela que a cegueira espiritual é uma barreira à fé. Estudo bíblico. João 10 verso 6. Estudo bíblico. João 10 verso 6. Aqui está um estudo bíblico de João 10:6, conforme solicitado, usando a nova versão internacional 2023 e seguindo a estrutura delineada. João 10:6, estudo bíblico. Introdução. João 10:6, Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. É uma declaração concisa que serve como uma ponte crucial no discurso do bom pastor. Ele marca um ponto de virada onde Jesus percebe a falta de compreensão de seus ouvintes com relação à parábola que ele acabou de contar sobre o pastor e as ovelhas.
Este versículo sublinha a natureza progressiva da revelação de Jesus, onde ele frequentemente usava parábolas para ilustrar verdades espirituais profundas, que nem todos estavam prontos ou dispostos a entender inicialmente. No contexto do capítulo, essa incompreensão prepara o cenário para Jesus explicar mais diretamente a sua relação com as ovelhas, revelando-se como a porta, João 10:7, e o bom pastor, João 10:11. Contexto histórico. Para entender João 10:6, é essencial considerar o contexto histórico e cultural do ministério de Jesus. O capítulo 10 ocorre após uma série de eventos que causaram crescente tensão entre Jesus e os líderes religiosos judeus. Ele acabou de curar um cego de nascença, João 9, e teve uma discussão acalorada com os fariseus, que se recusaram a reconhecer a sua autoridade divina. A imagem do pastor e das ovelhas era familiar para a audiência de Jesus. A Palestina antiga era uma sociedade agrária, e o pastoreio era uma ocupação comum. Os pastores eram responsáveis por cuidar, proteger e guiar suas ovelhas. A relação entre pastor e ovelhas era de confiança e dependência. A festa da dedicação, Hanukkah, mencionada em João 10:22, marca um momento de reflexão sobre a liberdade religiosa e a consagração do templo. A indagação dos judeus em João 10:24, até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Mostra sua crescente impaciência e desejo por uma resposta definitiva sobre a messianidade de Jesus. Esse contexto de resistência e busca por clareza ajuda a entender por que eles não conseguiram compreender a ilustração inicial de Jesus. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, João 10:6 destaca a necessidade da iluminação do Espírito Santo para a compreensão das verdades espirituais. A incompreensão dos ouvintes de Jesus não era apenas uma questão de inteligência, mas sim de uma incapacidade espiritual de discernir o significado profundo de suas palavras. De acordo com a visão trinitariana, Jesus é Deus encarnado, e suas palavras têm peso eterno. Deus, sendo onisciente, sabe que a parábola está além do alcance de seus ouvintes, para isso, continua a explicar mais sobre a porta e o bom pastor. Esta passagem ecoa a doutrina da depravação total, que ensina que o pecado afeta todas as áreas da vida humana, incluindo a capacidade de entender as coisas de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. 1 Coríntios 2:14. Para os crentes contemporâneos, João 10:6 serve como um lembrete de que a fé não é apenas uma adesão intelectual a um conjunto de doutrinas, mas sim uma transformação do coração e da mente que requer a obra do Espírito Santo. Devemos pedir a Deus que abra nossos olhos para as Escrituras e nos ajude a compreender a profundidade do seu amor e da sua graça revelados em Jesus Cristo. A aplicação prática desse versículo envolve a busca constante por entendimento espiritual através da oração, do estudo da palavra e da comunhão com outros crentes, reconhecendo que a verdadeira compreensão vem de Deus. Veja as referências em 1 Coríntios 2 verso 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Este versículo explica que a capacidade de compreender as verdades espirituais é um dom de Deus, e aqueles que não têm o Espírito Santo não podem entender as coisas de Deus. Isso se relaciona diretamente com a incompreensão dos ouvintes de Jesus em João 10:6. Mateus 13 versos 10 ao 15. Os discípulos perguntam a Jesus por que ele fala ao povo por parábolas. Jesus responde que a eles foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a outros não. Ele cita Isaías, explicando que as pessoas ouvirão, mas não entenderão, e verão, mas não perceberão, porque seus corações estão endurecidos. Essa passagem lança luz sobre a razão pela qual os ouvintes de Jesus em João 10:6 não conseguiram compreender a parábola do bom pastor. Seus corações estavam fechados para a verdade.